Boa noite, sejam todos bem-vindos, mais uma vez aqui nos encontramos. Vamos falar um pouquinho acerca dos inimigos desencarnados. Todos nós temos os nossos desafetos, pessoas que nós prejudicamos em outras vidas, porque a doutrina espírita ela vem nos mostrar acerca da espiritualidade, da imortalidade da alma. Somos espíritos, temos o nosso corpo de carne e temos o nosso espírito. Nós não morremos. Quando morremos, morre o corpo de carne. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu computador pifou, ainda bem que tem o celular, né? Então vamos falar dos inimigos desencarnados. Então nós espíritas acreditamos na sobrevivência da alma. Nós acreditamos que não morremos e, portanto, nós mais do que nunca temos motivos para ir desfazendo as querelas com pessoas que nós não nos entendemos. Então, tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele primeiro que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Então, boa noite, Leandro, boa noite, Dani, boa noite, Anair, né? Boa noite a todos que estão aí. Então, nós sabemos que a maldade é um estado temporário, não é permanente, é temporário. Boa noite, Giovana. Então, assim, nós somos espíritos imperfeitos, mas nós somos espíritos progressistas. Nós podemos nos transformar, nós podemos nos modificar, né? Então, existe a lei do progresso. Então, nós vamos, cada vida, cada encarnação, a gente aprende um pouquinho, nós vamos deixando dos vícios, nós vamos sendo melhores pessoas, melhores espíritos. Então, a gente vai evoluindo. Então, ao longo, não existe maldade eterna, é provisória, é por um tempo, né? Essa imperfeição, ela é momentânea de todos nós, ela vai acabar, ela vai mudar, nós vamos mudar. Hoje, na atualidade, né, com a pandemia, com tudo que está acontecendo, mais do que nunca nós temos que nos transformar, nós temos que nos modificar, né? Nós precisamos nos modificar, nós não podemos ficar parados no tempo, né, esperando a vida passar, as coisas acontecerem. Nós temos que nos transformar. O próprio sofrimento, as próprias dificuldades da vida faz com que a gente se movimente, a gente se mexa, né, para se transformar. Então, o homem mau, um dia ele vai cansar de sofrer. Ele vai reconhecer que aquilo não é bom. E ele vai modificar, ele vai se transformar, né? Então, nós espíritas que acreditamos na doutrina dos espíritos, que sabemos da imortalidade da alma, nós sabemos que a morte, ela não livra-nos da presença material de seu inimigo, do nosso inimigo. Quando ele morre, o que acontece? Morre o corpo de carne, mas o espírito continua vivo. E o espírito, ele pode nos perseguir da espiritualidade.
nós muitas vezes não percebemos ou percebemos se somos médiums, né? E aí eles, o que eles fazem? Na espiritualidade, que é um plano que às vezes ele se mistura aqui com o plano material, só que é um plano diferente, né, do nosso material, e ele pode estar aqui junto conosco, muitas vezes na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso lazer, onde nós formos, ele vai conosco, ele nos acompanha, porque ele nos encontrou e ele quer se vingar de nós, esses espíritos que nós prejudicamos em outras vidas passadas. Então a vingança, ela pode acontecer. Por quê? Porque nós fizemos o mal, nós prejudicamos. E muitas vezes a pessoa tem direito. Muitas vezes a gente fala mal do inimigo desencarnado. Mas muitas vezes quem levou ele à derrocada moral, quem o prejudicou foi nós. Quem começou toda a confusão lá no passado foi nós. Nós é que levamos ele à derrocada moral, material, né? Nós é que o prejudicamos. E hoje ele simplesmente está o quê? Nos cobrando, quer cobrar vingança. Ele quer devolver para nós aquilo que a gente fez a ele mais um pouco, né? Então, o Espiritismo vem provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. O que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo. Então quer dizer que achar, né, que morreu, acabou, não, isso não existe. Morreu, o ódio continua e ele continua vivo na espiritualidade. Então, a máxima de Jesus Cristo, que diz, amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se, pelo menos, todo o pretexto de represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, esse inimigo, ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Então, Obrigada, Paulo. Estou tentando. Fiz um curso com o Paulo Mendonça, como fazer as lives. Meu professor está aqui me assistindo. Então, quando nós nos transformamos, trabalhamos no bem, nos modificamos, deixamos dos vícios, isso para os espíritos inimigos nossos que estão na espiritualidade, ou aqui mesmo, espíritos encarnados, pessoas que não gostam de nós, vê a nossa transformação e muitas vezes até modifica a forma de ver, de nos enxergar. Então, quando a gente, através do amor, através do perdão, há todo aquele refazimento, né, aquela aproximação no bem. Quando a gente continua de braços dados com os vícios, com o mal, só fazendo coisas erradas, maldades, esses espíritos, cada dia eles querem nos prejudicar mais, porque aí eles falam assim, tá vendo? Ela não mudou nada, ela continua ruim, ela continua má do jeito que ela era quando ela me prejudicou. Então nós precisamos, nós somos espíritos eternos, nós necessitamos nos transformar. Existe a lei do progresso, nós nos modificamos a cada dia que passa.
Se não nos modificarmos pela dor, pelo amor, será pela dor. Será através da dificuldade. Deus tem meios, tem muitos meios de fazer com que a gente evolua, com que a gente cresça. Então, que todos nós, como que a gente fica livre dos inimigos? É nos transformando, é nos modificando. Porque muitas vezes eles estão dentro do nosso lar 24 horas. E quando eles veem que nós estamos diferentes, melhores, fazendo bem, eles ou nos acompanham ou nos abandonam. Porque a faixa vibratória dele conosco, ele não consegue nos alcançar. Porque precisa haver a sintonia espiritual. Boa noite, Luciana. Seja bem-vinda. Então, pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Então, a gente pode fazer inimizade aqui, nesse mundo físico, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa cidade, no nosso meio espírita, né, no meio de lazer. Então, a gente pode fazer inimigo aqui com os encarnados. Mas podemos fazer e também desencarnados. Porque se a pessoa desencarnar, deixar o corpo de carne com ódio de nós, esse ódio vai permanecer na espiritualidade. E muitas vezes, os inimigos do mundo invisível, eles manifestam a malevolência deles através de obsessões, né? E subjugações. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Então, através dessas obsessões, dessas subjugações, esses espíritos desencarnados, eles agem em nós. E tantas pessoas são alvos deles. E é uma variedade das provas da vida. E aí a nossa vida fica muito difícil. Boa noite, Graciele, minha vizinha linda. Seja bem-vinda. Então, esses espíritos desencarnados que nos odeiam pode fazer com que a nossa vida fica muito difícil, né? O que eles fazem? Eles podem atingir-nos através dos nossos entes queridos, do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos pais, dos nossos filhos. Então, eles atingem aquelas pessoas que amamos, para que nós possamos sofrer também. Então, essas são provas como outras, e elas vêm ajudar o nosso adiantamento, e deve ser aceita com resignação, e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Então, o nosso globo terrestre, a nossa condição espiritual, é desses espíritos inferiores, que nem nós. Boa noite, Helenice, seja bem-vinda. Então, se não houvessem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor. Se existem homens maus, existem espíritos. Por quê? Porque os espíritos, quem são os espíritos? São esses homens maus que desencarnam e continuam aqui no nosso globo terrestre, mas na parte da espiritualidade, né? Então, pois deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados. Devemos tê-los igualmente para aqueles que estão desencarnados. Então, nós temos que ter pena, piedade, né? A gente às vezes errou, brigou, depois a gente arrepende, acha ruim, queria voltar, queria desfazer o desentendimento, mas aí já não tem jeito. Como eu disse, o leite já está derramado, não tem condições, não tem jeito, né? Então, antigamente sacrificava as vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Antigamente, matava, né? Sacrificava criança, donzelas, animais, isso tudo achando que ia
apaziguar os espíritos desencarnados maus. Mas isso é uma ignorância, isso não existe, isso não apazigua. Isso faz com que eles sigam com mais ódio, né? Isso fortifica-os mais, né? Então, aos deuses infernais vieram quem? Os demônios, que são a mesma coisa. Esses espíritos, demônio, nada mais são do que os homens. Homens maus que desencarnam e continuam na espiritualidade, né? Fazendo mal, estimulando as pessoas a fazer o mal. Desculpa um pouquinho. Então, o Espiritismo veio provar. Boa noite, Isabel Cristina, tudo bem? Então, o Espiritismo veio provar que esses demônios não são outras senão as almas dos homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade. Então, esses espíritos, eles só podem ser apaziguados com o bem, com a nossa transformação moral. Sem a nossa transformação moral, esses espíritos, eles não se transformam, eles não se modificam. Então, nós temos que mudar. Eu quero a assistência de bons espíritos, não quero? Então, eu tenho que ser um bom espírito. Eu quero a companhia dos bons espíritos. Então, eu preciso me transformar num bom espírito. Seja bem-vinda. Boa noite, Carolina. Boa noite, João. Sejam bem-vindos. Então, se eu quero assistência dos bons espíritos, eu tenho que melhorar. Eu tenho que me transformar, me modificar num bom espírito. Porque é a lei de afinidade. Espírito bom está junto dos espíritos bons. É a mesma coisa das nossas amizades aqui da Terra. Não tem diferença. Não tem diferença. Quem são as nossas amizades? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não tem esse ditado popular? Pois é. Ó, eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar, eu gosto de fazer esporte. Então, essas são as minhas companhias. Pessoas que gostam de praticar esporte é a minha companhia aqui da Terra. Eu gosto de pescar. Então, eu vou ter amizade com pessoas que gostam de pescar. Eu gosto de fazer o mal, de passar a perna nos outros. Então, meus amigos serão pessoas desse jeito. Pessoas malandras que gostam de passar a perna nas pessoas. Então, as nossas amizades materiais, as pessoas aqui que temos amizade, fala quem somos nós, quem é o do nosso crescimento espiritual. É preciso transformar. É hora de modificar. É hora de deixarmos de vícios, de deixarmos de ódios, de rancores, de mágoas. É hora de perdoar. O nosso planeta, ele está passando por transição. Ele vai se transformar do planeta de provas e expiações, onde impera o sofrimento, para um planeta de regeneração, onde impera o bem. Então, nós temos que transformar, praticar o bem, fazer o bem. Nós temos que praticar o bem. Nós não podemos perder tempo na nossa vida, parados, perdidos, com a nossa vida cotidiana apenas material. Não podemos. Temos que modificar, temos que nos transformar. Boa noite, Lei. Seja bem-vinda, minha amiga de Goiânia. Tudo bem? Então, nós, como que a gente ama os nossos inimigos? Fazendo orações, pedindo a Deus perdão
pedindo a eles perdão, fazendo orações todos os dias da nossa vida. Levantamos, temos que orar, temos que ter esse hábito da oração. Ao acordarmos, fazemos a oração. Agradecemos a Deus pela noite de sono, por tudo que tivemos, pelo descanso, às vezes o nosso espírito vai para as escolas divinas, né? Vai para as colônias espirituais estudar, trabalhar. Então temos que agradecer à noite e pedir a Deus forças, coragem, bom ânimo para esse dia que nasce. Porque é um dia de luta, é um dia onde nós vamos tentar cumprir com as nossas obrigações cotidianas. Boa noite, Ivete, seja bem-vinda. Então, nós temos que modificar, transformar os nossos corações. Não podemos continuar da mesma forma. Nós somos espíritos progressistas, nós modificamos, nós evoluímos, nós nos transformamos. Como eu disse, não podemos esquecer da oração. A oração é a nossa ligação com Deus, é a nossa sintonia com a espiritualidade superior. Eles vêm até os nossos lares, eles vêm até a nossa casa, no nosso trabalho. Ele nos ajuda, nos ampara. Como que nós podemos viver sem ter a ajuda, o amparo divino, o amparo dos bons espíritos? Não tem como. Precisamos, temos a necessidade da oração. Orarmos de manhã, se puder na hora do almoço, o dia inteiro, e à noite na hora de dormir. Porque antes de dormir, nós vamos nos preparar para dormir. O nosso corpo de carne, ele vai para as colônias, ele pode ir para um monte de lugares. O corpo de carne está ali se regenerando, se refazendo, mas o espírito, ele pode ir para outros lugares, ele fica preso ao corpo de carne por fios, mas ele se liberta, é uma semi-liberdade. Então temos que preparar para dormir, não podemos dormir igual os animais irracionais. E o serviço no bem, fazer o bem. Sabemos de alguém que necessita de ajuda, vamos ajudar. Sabemos de alguém que precisa de oração, vamos orar. Sabemos de alguém que precisa, hoje não podemos falar de um abraço, né? Mas de uma palavra, vamos ligar através do vídeo pelo WhatsApp, vamos falar, a pessoa está precisando de atenção, de uma palavra, de um carinho. Então vamos trabalhar, não vamos ficar parados, vamos deixar de vícios, vamos deixar devagarzinho. Nós temos 10, eu tô quase uma idosa, né? Eu acredito que ainda, se tudo correr bem, ainda teremos 15, 20 anos pela frente. Então, 15, 20 anos eu posso estudar, eu posso aprender as lições evangélicas, eu posso fazer o bem toda semana. Se eu não puder levar uma cesta, eu levo alguma coisa para alguém que está passando fome, passando necessidades. Eu posso levar uma roupa, eu posso pedir uma cadeira, um guarda-roupa, eu posso pedir pelas outras pessoas que necessitam. Então, nesse tempo que ainda estamos aqui vivendo, vamos fazer o bem. Vamos fazer roupas, costurar roupas, levar para as crianças que estão nuas, sem roupas, porque os pais estão em grandes dificuldades financeiras. Então vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas. Sabe como que a gente faz com que o inimigo da gente deixe-nos? É evoluindo, é fazendo bem. Quanto mais vício, se a gente ficar no bar bebendo, fumando cigarro, sabemos que cigarro mata, ele destrói o corpo de carne, ele prejudica o perispírito e o nosso espírito. Vamos parar, vamos diminuir até conseguir parar. Sabemos que a comida em excesso mata.
a gente prejudica o corpo de carne, vai morrer antes do tempo, vai voltar para o mundo espiritual antes da hora, porque não soube cuidar do corpo de carne. Então vamos fazer tudo o que for para o nosso crescimento espiritual. Vamos ler, vamos estudar, vamos aprender coisas novas, vamos fazer orações, para que façamos amigos. E de hoje em diante, nós não vamos fazer inimigos para depois ter que perdoar, ter que desfazer aquele desentendimento, aquela querela, aquela confusão. Não, vamos fazer diferente. A gente não vai brigar, vamos calar, vamos encher a boca de água, não discute, não bate boca, vamos ficar quieto, vamos calar, vamos silenciar quando alguém nos agredir, vier fazer alguma coisa conosco. Não vamos fazer inimigos. Se a gente não faz inimigo, o que acontece? Ponto positivo para nós. Chegamos na espiritualidade melhores. Se nós começarmos a levar cestas, ajuda um, ajuda outro, a gente vai fazendo amigos. Quando chegarmos na espiritualidade, quem estará nos esperando serão essas pessoas, as famílias delas que nós ajudamos. Então, muitas vezes, muito sofrimento pode ser poupado. Muito sofrimento pode ser, nem ser feito, pode ser desfeito. Então, nós precisamos de fazer o bem. Quanto mais coisa boa nós fizermos, quanto mais melhor, mais a gente vai ser feliz. Vamos cuidar do corpo de carne, vamos cuidar do nosso espírito, vamos cuidar de todas as nossas atividades, das nossas tarefas. Fica aí a nossa mensagem, em primeiro lugar para mim. Quem fala, ouve primeiro, né? Tô aqui pertinho, grudadinho comigo. Então, é para mim, em primeiro lugar. Então, vamos fazer a nossa oração. Nós podemos trazer a espiritualidade em nossos lares através do nosso pensamento. Então, vamos todos mentalizar um jato de luz vindo do alto, fora do planeta, um jato de luz, o sol. Vamos pensar no sol. Aquele jato de luz irradiando do alto, do alto, adentrando o telhado, irradiando, entrando em toda a nossa casa, dentro do guarda-roupa, dos armários, todos os cantinhos. Esse jato de luz irá desfazer formas, pensamentos, irá queimar tudo que possa estar nos prejudicando ou adoecendo. Tudo está queimando, limpando, fazendo uma faxina, uma limpeza em nossos lares, nos nossos trabalhos, onde nós ganhamos o pão de cada dia. Então, a espiritualidade está presente, fazendo essa faxina em nosso lar. Pedimos, Senhor Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor, e seus filhos pequeninos, mas que estamos empenhados hoje em nos transformar, em nos modificar. Cuida de nós, Senhor. Cuida do nosso lar. Faz uma barreira magnética em volta desse lar, para que espíritos doentes, malfazejos, não entrem em nossos lares. Se houver espíritos doentes, Senhor, familiares, malfazejos, encaminha eles para as escolas divinas. Envolva-os em muita luz. Boa noite, José Marcos. Vamos rogar a espiritualidade que coloque um anjo guardião, um protetor espiritual, cuidando de nosso lar. Nosso lar está sendo envolvido agora em paz. Vamos ver uma chuva de pétalas de rosas brancas caindo em nosso lar. Está envolvendo todo o nosso lar. Paz, Senhor, saúde, amor.
para a nossa família consanguínea, espiritual, a nossa família materna, paterna, que todos sejam alcançados pelo teu amor, pela tua misericórdia. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Vamos pedir agora que a espiritualidade coloca nas águas os fluidos fortalecedores, que possa, Senhor, fluidos que tragam saúde, que tragam fortaleza em nossa vida, que os nossos espíritos, que o nosso corpo de carne, cada dia esteja mais fortalecido, com mais saúde, Senhor. Te pedimos, Senhor, envolva a nossa cidade, que toda a nossa cidade seja alcançada pelas bênçãos da paz, do amor, da saúde. Rogamos pelos hospitais, pelos doentes, pelos familiares, Senhor, dessas pessoas que estão desencarnando do Covid, que eles recebam muita paz, saúde e amor. Tem misericórdia deles, meu Deus. Cuida dos familiares. Cuida desses espíritos que estão desencarnando. Que eles sejam recolhidos na espiritualidade pelos mentores espirituais do bem. Te pedimos, Senhor Deus, pelo nosso Brasil. Paz, Senhor. Saúde. Por todas as áreas, pelo comércio, que todos possam ter, Senhor, um trabalho para poder sobreviver, para poder comprar o pão de cada dia. Tem misericórdia, meu Deus, misericórdia de todos que sofrem, de todos que estão passando por essas provações. Te rogamos por todo o planeta Terra, todo o planeta, Senhor, todos os espíritos que aqui se encontram, misericórdia, fortifica cada um, Senhor, que todos tenham forças para passar por essa tempestades, firmes e fortes, porque isso vai passar, vai melhorar, vai acabar, mas que todos nós tenhamos forças, meu Deus. Vamos pedir a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais, que fluidifique essa água que nós colocamos aqui, esse copo com água, essa jarra, esse litro de água. Coloca nessa água, meu Deus, tudo que nós necessitamos. Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, Espírito evoluído que está sempre aqui nos acudindo aos arredores do planeta Terra. Fluidifica essa água, Jesus. Coloca nela tudo que nós precisamos para a nossa saúde, o nosso equilíbrio, a nossa harmonização. Vamos pedir a Deus que nos dê um passe espiritual. A espiritualidade está ativando os nossos centros de forças, está nos pacificando, trazendo dos laboratórios invisíveis os fluidos necessários à nossa harmonização, ao nosso equilíbrio. Vamos pensar nas pessoas que amamos, vamos lembrando de cada uma para que elas recebam o passe aonde elas estiverem, nos hospitais, em seus lares, nas fazendas, nas cidades, em todos os lugares, Senhor, alcança a todos, que a sua bondade atinja a todos, Senhor. E assim, Senhor Deus, te agradecemos. Agradecemos pela bênção da vida, a bênção da reencarnação, o lar, a família, o trabalho. Te agradecemos por tudo que temos, meu Deus. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus querido. Obrigada, protetores espirituais, por tudo que faz em nossas vidas.
E assim agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, aos nossos mentores espirituais, ao nosso anjo da guarda. Obrigada por todas as bênçãos, todos os dias de nossas vidas. Boa noite, Júlia, seja bem-vinda. E agradecemos. E assim nós damos por encerrada a nossa reunião pública online do Centro Espírita Jesus de Nazaré, de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Fiquem com Deus, tenham fé, tenham esperança em dias melhores, apeguem com a oração e façam o bem. Fiquem com Deus.